sempre tem alguma coisa acontecendo, né? Tem muita especulação também, tem muita viagem, né? Eu já li hoje cedo, não, porque o Flamengo pretende contratar 4 jogadores. Os caras nem se reuniram ainda para discutir contratação. Inclusive, até dei informação outro dia que no dia 7, no dia seguinte, última rodada do Brasileiro, vai ter uma reunião do Landim, do Departamento de Futebol, leia-se Marcos Braz e Bruno Espindo, eventualmente mais alguém, né? E o Tite. E aí eles vão discutir a próxima temporada. Ou seja, até lá já se saberá qual foi a colocação do Flamengo, se foi Libertadores, se vai Libertadores ou não, que isso muda completamente toda a sua projeção para o ano. O Flamengo corre o risco de não se classificar. Verdade. Até agora não está classificado. Ele, pelo menos na fase preliminar, ele vai. Tudo indica. Né? Teria que acontecer um negócio muito improvável para não ficar nem em sexto. Mas a muda também. Se você tem que jogar aquelas partidas na fase preliminar, você já tem que se organizar de uma outra forma, porque me parece que dessa vez eles vão tentar se organizar e não dar 42 dias de férias, chamar um técnico novo, o cara chega lá e pega o bonde andando, aí quando dá tudo errado, bota toda a culpa só no técnico e ninguém tem culpa. O jogador não tem culpa, o dirigente não tem culpa, né? Departamento de futebol não tem culpa, bota tudo na conta do técnico, paga ele uma bela indenização e fica tudo certo. Né? Dessa vez parece que não, porque o técnico chegou esse ano pensando no ano que vem. O argumento para trazer o Tite em 2023 foi em 2024. Olha, precisamos de você para classificar o time para Libertadores e também para você começar a conhecer o elenco, começar a pensar no ano que vem. Então, é um cenário diferente daquele que tivemos no ano passado. Isso independe do Flamengo ser campeão brasileiro, ir para a fase de grupos, ficar na fase preliminar ou não ficar em nada, ficar na Sul-Americana. Essa é a projeção. Então, os caras, evidentemente, ainda vão discutir isso. Nós teremos jogos agora até o final do ano que podem mudar o curso da história. Vou dar aqui um exemplo aqui aleatório, tá? Imagina que o Rodrigo caia escalado e não se machuque e joga bem todos os jogos. Cara, vai ter torcedor pedindo para ele ficar. O Tite provavelmente pedirá. De repente o cara renova o contrato. Pode ser um contrato num outro formato. São fatos que a gente não sabe se vão acontecer. É prever o futuro. Então, na verdade, o Flamengo não está vendo nada agora concreto. Pode ter uma ideia. O que tem de concreto é o De La Cruz. Porque já não é de agora. Esse já é lá de trás. É um jogador que o Flamengo quer lá do passado. E tentou na última janela. O River não quis negociar, mas agora, se o Flamengo pagar a multa como pretende pagar, 16 milhões de dólares, tira o jogador de qualquer jeito. E já existem conversas com os representantes do atleta, a gente e tal, para acertar a questão do salário do cara, quanto ele vai ganhar. Porque isso é fundamental para que ele possa, para que ele aceite uma transferência, evidentemente. Não basta pagar, tem que acertar com o jogador. Então, isso aí vai ser notícia em dezembro. A não ser que aconteça alguma situação ou outra, sei lá, o time já sai da luta pelo título, mas já está garantido na Libertadores e faltam tantas rodadas, aí o pessoal até pode começar a se movimentar um pouco antes. E eu acho até que tem que ser assim, sabe? Senta, conversa e planeja. Para não ficar naquela coisa aqui, vamos trazer o Cebolinha. Por que vai trazer o Cebolinha? Não estou discutindo se ele é bom ou ruim, tá? Mas por quê? Porque a gente quer o Cebolinha. Eu falei, contratou o Cebolinha. Mas era o jogador, era o perfil, fazia sentido. Enfim, então acho que tem muita coisa que se fala de forma muito precoce, muito precipitada. Agora, a preocupação do Flamengo hoje, do time, é quinta-feira, cara. Um jogo dificílimo com o Red Bull Bragantino. Tem que vencer. Tem que vencer de qualquer maneira. Agora, dessa temporada maluca, não duvido que o Flamengo não vença e, de repente, o Botafogo e o Palmeiras também não ganham os seus jogos contra o Fortaleza. Pode até acontecer isso. Então, o Flamengo tem que fazer a parte dele. O Flamengo não pode mais errar. Não estou falando em título, não. Estou falando em Libertadores, para ficar entre os 4. Não pode errar mais. E acho que esse não é o momento, evidentemente, de alguém estar pensando que vai contratar algum jogador e tudo mais, até porque isso vai passar pelo técnico. E tomara que seja assim, né? Pode ficar aquela coisa maluca de contratar jogador que, de repente, não combina com aquilo que o técnico quer fazer, o cara fica lá encostado, ou contratar porque a rede social pediu, né? O Flamengo já contratou, quando era o Bandeira o presidente, o Rueda porque a rede social pediu. O Davi Luiz, agora nessa gestão, porque a rede social pediu. Diego Alves foi um pouco assim também, né? Diego Alves teve isso também. Né? Então você tem aí um currículo que o Flamengo tem de contratar o jogador porque a rede social pediu. Aí, ao mesmo tempo, os mesmos que pedem o jogador e os caras contratam querem profissionalismo. Isso não é profissional, gente. Imagina, o Guardiola acessando o Twitter e aí, de repente, aí os torcedores do Manchester City começam a pedir um jogador. Aí ele fala, o pessoal está pedindo, eu vou contratar esse cara. Nem sabe quem é o cara direito, se joga bem, joga mal, como não joga, como é que é o comportamento, a conduta, o perfil do elemento, enfim. Coisas do Flamengo. Mas acho que o assunto mesmo é quinta-feira, cara. Para o Flamengo é quinta-feira, além do estádio, que é um tema que transcende questões aí de campeonato, temporada, é
algo maior e mais lá para frente, num processo, evidentemente, a gente vai falar sobre isso, muito lento, né? São várias etapas que o Flamengo tem que cumprir. E aí eu acho que o importante é o seguinte: pela primeira vez o Landim deu uma entrevista, não foi uma fala lá para os conselheiros, sei lá para quem, em on, e disse claramente: o Flamengo quer construir o estádio, quer fazer o estádio naquele local, a estratégia inicial é essa, e o Maracanã não é a obsessão do Flamengo, como eu, por exemplo, imaginava. Porque essa coisa vai fazer toda a concessão, que não, eles querem o Maracanã de fato para ficar por um período, porque tem que jogar em algum lugar, e esse estádio, se acontecer, vai levar no mínimo 5, 6 anos. A previsão mais ou menos é essa, para você passar por todas as etapas, né? E depois começar a obra, terminar a obra. Então, é uma obra demorada, envolve muitas questões, muitas autorizações, muitos arremates políticos, inclusive, né? Porque você vai ter a política no meio aí. Prefeitura, governo do Estado e tal, muita gente se envolvendo, contra e a favor, e aí o Flamengo ficaria no Maracanã. Depois disso aí é uma outra história que eles vão ter que resolver, o que fazer com a congestão do estádio, de que maneira lidar com isso.